A luz da manhã escorregava pelas sacadas de ferro do pelourinho e pousava sobre o largo do terreiro de Jesus em longas faixas douradas. Larissa Duarte abriu um cavalete que o pai havia montado com restos de madeira atrás da padaria dele. Depois destampou uma caixa surrada de tintas. Vários tubos estavam quase vazios, mas aos 31 anos, ela já havia aprendido que a escassez podia afiar a invenção. Não tinha ateliê, nem rede de segurança. O largo era o seu local de trabalho, porque o aluguel, as compras e o remédio de pressão do pai não esperavam pela inspiração. "Vai tentar a barraca de frutas hoje?" perguntou Neuza Prado, uma senhora que atravessava o largo quase toda manhã a caminho da feira. Larissa sorriu. "A luz está fazendo metade do trabalho por mim. Talvez, mas você repara no que o resto de nós só atravessa sem ver." Pela manhã adiantada, as calçadas já estavam cheias, mas Larissa pintava em meio ao barulho. Vendeu uma cena de rua na chuva para um turista por R$ 300 e dividiu o dinheiro na cabeça na hora. Jantar, passagem de ônibus e um tubo novo de azul. A poucos quarteirões dali, Diego Farias havia abandonado uma reunião na sala de vidro da empresa. Aos 42 anos, comandava um negócio imobiliário que o pai construíra, e ele o expandira ainda mais. Ainda assim, cada projeto novo parecia deixá-lo menos certo do motivo de tanto esforço. Caminhou pelo pelourinho até que as pinturas de Larissa o detiveram. Havia 8 telas prontas ao redor do cavalete. Nenhuma mostrava o Salvador de cartão postal. Mostravam trabalhadores, crianças, vizinhos idosos em momentos comuns. Diego já havia passado anos rodeado de coleções caras, mas aquelas pinturas o fizeram sentir como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto lacrado. "Posso olhar mais de perto?" perguntou. Larissa limpou os dedos num pano manchado de tinta. "Claro, ele estudou cada tela. Você estudou artes?" "Não exatamente. Algumas oficinas no bairro, aprendi mesmo observando pessoas e errando bastante." Diego olhou de novo para a fileira de quadros. "Quanto por todos eles?" Larissa achou que tinha ouvido errado. "Todos os 8? Todos os 8? No meu preço de sempre? R$ 2.600. Fechado", disse ele. Depois, antes de pensar direito nas palavras, acrescentou: "Mas também gostaria de conhecer a artista." A expressão de Larissa mudou na hora. Ela deu um passo atrás e cruzou os braços. "Eu vendo quadros, mais nada." Diego percebeu o erro tão rápido que o rosto queimou de vergonha. "Sinto muito. Isso soou péssimo. Quis dizer que gostaria de entender o seu trabalho. Talvez conversar num café. Se disser não, eu compro os quadros assim mesmo." Ela o observou. Homens já haviam confundido a educação dela com convite antes. "E se eu recusar, você ainda me paga os 2.600? Sem condições." Aquela resposta pesou. Larissa apontou para um café estreito do outro lado da rua. "Depois que eu terminar esta tela, nos encontramos ali, em público, e a mesa é escolhida por mim." Combinado. Enquanto Diego foi buscar dinheiro, Neuza voltou com as compras e ouviu a história com os olhos semicerrados. "Dinheiro pode ser gentil", disse ela, "mas também pode fazer as pessoas pensarem que são donas do ambiente. Fique de olho aberto. Vou ficar." No café, Diego se apresentou como devia. Larissa soube que ele desenvolvia hotéis, prédios residenciais e imóveis comerciais. Ele soube que o pai dela, Osvaldo, acordava antes do amanhecer para assar pão na Liberdade, enquanto a mãe, Marta, ajustava vestidos e uniformes na mesa da cozinha. "Então não temos quase nada em comum", disse Larissa. Talvez seja por isso que quis essa conversa. Ela o surpreendeu perguntando sobre empreendimentos que expulsavam moradores antigos. Diego não se defendeu. "Já fiz parte de projetos dos quais não me orgulho mais." "Por que continua fazendo isso?" Ele fitou o café. "Já sentiu que está vivendo a vida que todos esperavam e não a que você escolheu?" Larissa deu uma risada curta, sem humor. "Todo dia a diferença é que a sobrevivência toma a maioria das minhas decisões por mim. Se a sobrevivência não tomasse, seus olhos vagaram até o largo. Eu teria um ateliê de verdade, telas maiores, tintas melhores. Diária aula grátis para as crianças do bairro, para saberem que arte não é reservada a quem tem dinheiro.
Depois ela devolveu a pergunta. Diego demorou mais para responder. Não sei o que escolheria. Talvez essa seja a pior parte. Pela primeira vez, Larissa enxergou algo por baixo da roupa impecável. Ele não estava pedindo para ser resgatado, estava admitindo que estava perdido. Ela pegou o envelope. Se quiser entender minha arte, vai ter que entender a vida por trás dela. Sem clubes fechados, sem fingimento. Diego assentiu. Combinado. Nenhum dos dois entendia ainda que aquele acordo não era realmente sobre quadros. Era sobre duas pessoas, cada uma presa por um tipo diferente de escassez, reconhecendo que a outra talvez soubesse onde ficava uma porta. 4 dias depois, os quadros pareciam quase rebeldes no apartamento de Diego, com vista para a Baía de Todos os Santos. Os cômodos tinham sido projetados por profissionais. Pedra clara, linhas retas, esculturas escolhidas a dedo, nada fora do lugar. O trabalho de Larissa rompia aquela perfeição. Um guarda-chuva torto, um motorista de ônibus cansado, uma criança com os joelhos ralados. Cada cena fazia o cômodo caro parecer mais vivo. Bianca Moraes, sócia de Diego e ex-namorada, notou de imediato. Você trocou a coleção da parede leste por pinturas de rua, por pinturas de que eu gosto. Rodrigo Salles, advogado da empresa, se inclinou para uma das telas. Quem é a artista? Larissa Duarte. A boca de Bianca se apertou. Nunca ouvi falar. Isso não a torna sem talento. Diego tentou ignorar o deboche dos dois. Mas quando Rodrigo perguntou se uma artista desconhecida teria reconhecido um comprador fácil, a dúvida se infiltrou num lugar que Diego achava protegido. R$ 2.600 não significavam nada para ele. A acusação não era sobre dinheiro. Sugeria que a sede dele por algo autêntico o tinha tornado tolo. Do outro lado da cidade, Larissa carregava as compras para casa pela Liberdade. O pagamento de Diego tinha coberto comida, parte do aluguel atrasado, o remédio de Osvaldo e tinta nova. Sua amiga mais antiga, Camila Rocha, a alcançou perto de uma mercearia de esquina. Camila trabalhava longos plantões no hospital e possuía os instintos desconfiados de quem já tinha visto gente demais chegar à emergência por ter confiado na pessoa errada. Larissa contou sobre Diego. Camila franziu a testa. Um milionário, compra tudo o que você tem e depois quer te conhecer melhor. Ele pagou mesmo depois que eu disse que não havia condições. Isso é melhor do que o contrário. Não é prova de nada. Em casa, Marta entregou a Larissa um cartão que Diego tinha deixado na padaria. Seu bilhete perguntava se poderia voltar ao largo e ver mais do trabalho dela. Também dizia que ela não lhe devia resposta nenhuma. Osvaldo leu 2 vezes. Promessas bonitas ainda são promessas, querida. Julgue um homem pelo que ele faz depois de ouvir um não. Na manhã seguinte, Diego apareceu na beira do largo do Terreiro de Jesus, de jeans e camisa lisa. Não caminhou direto até o espaço de Larissa. Esperou até que ela erguesse os olhos. Você veio, disse ela. Eu esperava vir. Larissa pintava crianças brincando perto da cerca. Uma delas, Sofia Ramos, tinha cerca de 10 anos e miçangas coloridas trançadas no cabelo. Correu até ali. Dona Larissa, isso somos nós? É sim. Sofia encarou Diego. Quem é você? Um amigo, respondeu Larissa. Depois pareceu surpresa com a própria palavra. Sofia olhou para a tela. Você deixa todo mundo mais bonito. Diego riu. Como ela faz isso? Ela pinta como as pessoas são por dentro, disse Sofia. Minha avó diz que a gente tem que olhar 2 vezes se quiser ver alguém direito. A menina correu de volta para as amigas, deixando um silêncio sem graça. Diego olhou para Larissa. Essa deve ser a melhor crítica de arte que já ouvi. Na semana seguinte, ele voltou quase todas as manhãs. Aprendeu os nomes dos feirantes e dos músicos. Ajudou Vicente Reis a erguer caixotes na barraca de frutas. Descobriu que o pão de Osvaldo era melhor logo depois das 7, quando a casca ainda estalava. Sentou no banquinho reserva de Larissa e escutou enquanto ela explicava por que pintava mãos gastas, rostos cansados e crianças que ainda não tinham aprendido a esconder a alegria. Numa manhã ela perguntou, por que essas pessoas importam tanto para você agora? Diego olhou para Sofia e as outras crianças porque parecem despertas. Passei anos fazendo tudo certo e sentindo quase nada.
Contou que o pai tinha construído a empresa e presumira que ele a expandiria. A mãe escolhera escolas, amigos, conselhos de caridade, até mulheres que considerava adequadas. Bianca, por um tempo, pareceu parte desse futuro cuidadosamente planejado. Então pare de seguir o plano, disse Larissa. Não sei como. Isso não é o mesmo que ser incapaz. Diego a observou enxaguar um pincel. E se eu mudar tudo e descobrir que não há nada por baixo? Larissa o considerou por um momento. Uma pessoa vazia não se preocuparia em estar vazia. Você tem medo porque algo em você ainda quer uma vida de verdade. A resposta ficou com ele. Mais tarde, naquela manhã, Diego fez um convite. Uma galeria respeitada no distrito dos Armazéns estava abrindo uma exposição contemporânea. Ele queria que Larissa fosse. Ela balançou a cabeça na hora. Não tem o tipo de roupa que as pessoas usam nesses lugares. Estou convidando os seus olhos, não o seu guarda-roupa. Você nasceu nesse mundo. Eu não. O sorriso de Diego desapareceu. Eu nasci lá. Isso não significa que eu pertença a ele. Neuza, que fingia não ouvir, se inclinou para Larissa. Vá ver. Uma porta não vira armadilha só porque gente rica a construiu. Atravesse, aprenda o que for útil e lembre o caminho de volta. Larissa olhou para Diego. Eu vou como eu mesma. Não pediria por outra pessoa. Ela concordou em encontrá-lo na noite seguinte, sem saber que entrar naquele mundo revelaria tanto as possibilidades que ele podia oferecer, quanto os preconceitos que ele ainda não tinha aprendido a resistir. Marta ajudou Larissa a escolher um vestido azul marinho que já tinha sobrevivido a casamentos, jantares de igreja e uma formatura. Larissa calçou sapatos baixos e levou a bolsinha da avó. Quando chegou ao largo, Diego esperava ao lado de um sedã modesto, em vez do carro de luxo que ela vira antes. Trocou de carro, disse ela. Achei que o outro poderia transformar a noite num espetáculo. O gesto a tocou mais do que um elogio teria feito. A galeria ficava num prédio de tijolos restaurado no distrito dos Armazéns, cercado de restaurantes e antigos galpões industriais convertidos em lofts caros. Lá dentro, paredes brancas subiam sob vigas expostas. Os convidados se moviam com confiança ensaiada, seguravam taças e discutiam quadros no mesmo tom que outros usam para falar de investimentos. Larissa sentiu cada centavo que não tinha, e Diego percebeu. Você não precisa impressionar ninguém. É fácil dizer isso quando todos já presumem que você pertence aqui. Antes que ele pudesse responder, Fernanda Dias se aproximou. Era elegante, polida e conhecia Diego o bastante para cumprimentá-lo tocando o braço dele. Diego, onde você andou se escondendo? O olhar dela se voltou para Larissa. E quem é essa? Larissa Duarte. Ela é pintora. Que interessante. Fernanda olhou para o vestido simples de Larissa, depois de volta para Diego. Trabalho decorativo, hotéis, restaurantes. Eu pinto pessoas vivendo suas vidas. Realismo social. Fernanda olhou para o vestido simples de Larissa, depois de volta para Diego. Fernanda olhou para o vestido simples de Larissa, depois de volta para Diego. Fernanda olhou para o vestido simples de Larissa, depois de volta para Diego. Fernanda olhou para o vestido simples de Larissa, depois de volta para Diego. Que generoso da sua parte apoiar artistas emergentes, Diego. O maxilar de Larissa se travou. Mas Diego respondeu primeiro. Não estou apoiando uma caridade. O trabalho dela é excepcional. Fernanda se desculpou com um sorriso gracioso, deixando desconforto para trás. Ela faz parte do seu mundo, disse Larissa baixinho. Ela faz parte dele. Não é ele inteiro. Foram mais fundo na exposição. Larissa estudou a técnica com fome genuína. Admirou as camadas de uma paisagem e o domínio de um retrato grande. Depois pararam diante de uma tela abstrata, cotada por um preço maior do que Osvaldo e Marta ganhariam em anos. O que você acha? Perguntou Diego. Larissa hesitou. É competente. Isso soou cauteloso. É bonito num sentido técnico, mas não me pede nada. Eu poderia ir embora sentindo exatamente o que sentia antes. Um homem de cabelos grisalhos por perto se virou. Você acredita que a arte deve mudar quem olha? Pelo menos um pouco. Larissa respondeu. Alegria, luto, memória, desconforto, alguma coisa. Do contrário, só estou admirando a habilidade. O homem sorriu. Sou Alberto Mendes.
curei esta mostra. O rosto de Larissa perdeu a cor. Então acho que devo me desculpar. Por favor, não. A maioria das pessoas diz aos curadores o que acha que queremos ouvir. Ele perguntou o que ela pintava. Larissa descreveu trabalhadores, famílias, feirantes, músicos, crianças, vizinhos. Realismo social? Perguntou Alberto. Eu chamo de prestar atenção. Aquela resposta o fez rir. Você tem fotos do seu trabalho? Larissa balançou a cabeça. O celular dela era velho e nada confiável. Diego começou a falar, mas ela respondeu antes que ele pudesse ajudar. Eu vendo no terreiro de Jesus quase toda manhã. Também tenho várias telas em casa. Alberto entregou um cartão. Gostaria de vê-las. Pelo resto da noite, Larissa começou a notar uma distinção que não esperava. Alguns convidados tratavam a arte como uma senha de status. Outros ficavam diante dos quadros em silêncio, sem se importar com quem via. Uma professora de meia-idade, Nara Aires, perguntou a Larissa por que mãos trabalhadoras apareciam tanto em suas descrições. Larissa contou sobre Osvaldo moldando massa antes do sol nascer e Marta costurando bainhas depois do jantar. Nara disse: então, o seu tema não é a pobreza, é a dignidade. A frase acompanhou Larissa de sala em sala. No caminho de volta, Diego perguntou se a noite tinha valido o desconforto. Sim, disse Larissa. Aprendi que eu estava errada sobre uma coisa. O quê? Eu achava que lugares assim podiam decidir se eu pertencia ali. Não podem. Posso entrar numa sala sem pedir aprovação da sala? Diego sorriu. Alberto pareceu aprovar. Isso é diferente. Quero que ele respeite meu trabalho, não que me conceda permissão para existir. Diego olhou para ela, impressionado com a distinção. Quando a deixou perto de casa, Larissa segurou o cartão de Alberto sob a luz do poste. Uma semana antes, ela se preocupava em vender o bastante para comprar mantimentos. Agora, um curador respeitado queria ver seu trabalho. A rapidez daquilo a assustou. 2 dias depois, cochichos começaram a seguir Larissa pelo largo. Alguém a tinha visto chegando à galeria com Diego. Outro alguém reconheceu o carro. Neuza finalmente se sentou ao lado do cavalete. As pessoas estão falando, disse ela. As pessoas sempre falam. Estão dizendo que um homem rico está abrindo portas para você. Larissa olhou para a pintura à sua frente. Então que continuem falando. Se uma porta se abre, ainda tenho que atravessá-la com meus próprios pés. A confiança dela era real, mas não completa. Naquela noite, Osvaldo e Marta pediram a história inteira. E do outro lado da cidade, Bianca se preparava para fazer a Diego perguntas desenhadas para despertar exatamente as dúvidas que Larissa temia. Osvaldo escutou sem interromper, enquanto Larissa explicava a galeria, o cartão de Alberto, as manhãs que Diego tinha passado no largo. A preocupação de Marta era mais suave, mas não menos séria. Nós confiamos em você, disse ela. Só sabemos que quem tem mais dinheiro consegue sair de uma situação com menos cicatrizes. Osvaldo assentiu. Se esse homem te decepcionar, não confunda perdê-lo com perder a sua chance. Seu talento já existia antes dele chegar. Larissa abraçou os dois. Aquela frase afirmou. Diego, enquanto isso, enfrentava um interrogatório diferente. Bianca entrou no apartamento dele carregando documentos e irritação. Tinha ouvido falar da galeria, da artista de rua e das fofocas circulando entre investidores. Você está fazendo as pessoas se perguntarem se o seu julgamento mudou, disse ela. Porque fui a uma abertura de arte, porque você se tornou publicamente ligado a alguém que ninguém do nosso círculo conhece. Diego a encarou, ligado. Não finja que não entende. Se isso é uma aventura, mantenha em privado. Ela não é uma aventura. Bianca olhou para os quadros de Larissa. Então tenha cuidado. Alguém com a origem dela olha para alguém com a sua e vê acesso. Isso não é insulto. É realidade. Diego pediu que ela saísse. Mesmo assim, as palavras dela permaneceram depois que a porta se fechou. Ele sabia que Bianca podia ser cruel, mas também sabia que a riqueza atraía pessoas por motivos alheios ao afeto. O problema não era achar que Larissa tinha se aproveitado dele. O problema era temer ser o único na sala, incapaz de enxergar isso. Na manhã seguinte, Alberto chegou ao terreiro de Jesus com uma pasta de couro.
Passou quase 1 hora estudando as telas de Larissa e perguntando como ela trabalhava. Não a bajulou. Questionou composição, cor e por que ela voltava tanto às cenas de trabalho. Porque o trabalho mostra as pessoas quando param de posar, disse Larissa. Um padeiro precisando sovar massa ou uma enfermeira terminando um plantão noturno está ocupado demais para performar para alguém. Alberto fechou a pasta. Estou organizando uma exposição coletiva chamada Vozes da Cidade. Quero obras que mostrem Salvador como as pessoas de fato a vivem, não como os visitantes a compram. Gostaria de 4 dos seus quadros. Larissa achou que tinha entendido errado. A galeria cobre a moldura e o seguro, continuou Alberto. Se vender, você fica com 70%. Não posso pagar um advogado. Posso indicar um que revisa contratos para artistas jovens por um valor reduzido. Leve os papéis para casa. Não assine nada que não entenda. Pela primeira vez, a oportunidade parecia sólida, não mágica. Tinha termos, responsabilidades e 6 semanas de trabalho pela frente. Larissa quase riu de alívio. Diego chegou logo depois que Alberto foi embora. Viu a empolgação dela e forçou um sorriso. Alberto me quer na exposição, disse ela. 4 peças. Isso é maravilhoso. Ela inclinou a cabeça. Você soa como quem parabeniza uma estranha. Diego devia ter contado sobre Bianca. Devia ter admitido que o medo tinha se infiltrado nos pensamentos dele. Em vez disso, escolheu a pergunta que mais a feriria. Por que você passa tempo comigo, Larissa? A felicidade dela sumiu. O quê? Você sabe o que eu posso oferecer? Apresentações, dinheiro, acesso. Preciso saber se isso é parte do motivo de você continuar aqui. O largo pareceu subitamente mais alto ao redor deles. Você está perguntando se estou te usando. Estou pedindo honestidade. Não te dei mais nada. Diego ouviu a raiva na voz dela e mesmo assim não recuou. É uma preocupação razoável. Larissa começou a guardar os pincéis. Ontem meus pais me avisaram que alguém do seu mundo poderia me tratar como uma curiosidade passageira. Eu te defendi, Diego. E hoje Alberto me ofereceu uma exposição porque ele veio aqui, olhou meu trabalho e tomou a própria decisão. Eu não te pedi dinheiro depois da primeira venda. Não te pedi para ligar para ele. Não te pedi para comprar roupas, um ateliê ou um futuro. Eu sei. Não. Você não sabe. Se soubesse, não estaria testando meu caráter porque seus amigos te deixaram desconfortável. Aquilo atingiu a verdade que ele vinha evitando. Ela dobrou o cavalete. Você me disse que odiava viver segundo as expectativas dos outros. Na primeira vez em que essas pessoas desaprovaram de mim, você tomou emprestada a suspeita delas. O orgulho de Diego finalmente rachou. Tarde demais. Se eu estivesse tentando te usar, disse Larissa, eu ficaria para te convencer do contrário. Em vez disso, vou para casa me preparar para uma exposição que conquistei. Ela foi embora carregando um peso maior que o material de pintura. Sofia, que tinha assistido de longe, se aproximou de Diego. Você deixou a dona Larissa triste? Deixei. Então peça desculpa. Pode não ser tão simples assim. A menina franziu a testa. Por que os adultos sempre dizem isso quando não querem fazer a coisa simples? Diego não teve resposta. Pela primeira vez desde que conheceu Larissa, ele entendeu que reconhecer a autenticidade era mais fácil do que merecê-la. Tinha admirado a coragem dela, porque isso não lhe custava nada. Agora o custo era o próprio orgulho, os próprios hábitos e a aprovação de pessoas que tinham moldado sua vida. Se quisesse se tornar diferente, admiração já não bastaria. Por 4 semanas, Larissa transformou a dor em trabalho. Pintava toda manhã e evitava o banco onde Diego costumava sentar. À tarde, trabalhava em casa em telas maiores, às vezes esquecendo de comer até Marta pôr um prato ao lado dela. Num autorretrato, Larissa aparecia diante do próprio cavalete, enquanto o largo se desfocava ao redor, como se ela fosse a única pessoa forçada a permanecer parada, enquanto todo o resto seguia em frente. Camila viu e suspirou. Você pode estar com raiva dele e ainda assim sentir falta dele. Não sinto falta de ser insultada. Não foi isso que eu disse. Larissa se recusou a responder. Diego tentou voltar à antiga rotina e descobriu que ela já não cabia mais nele. Reuniões que antes pareciam importantes soavam ocas.
Almoços de negócios pareciam teatro. O pior momento veio quando Rodrigo apresentou os planos de um empreendimento residencial de luxo perto de um bairro histórico. A proposta exigia adquirir vários prédios antigos, cujos moradores viviam ali havia gerações. O lucro projetado gira em torno de 19 milhões e meio de reais, disse Rodrigo. Diego olhou as fotografias anexadas ao dossiê. Varandas, varais, bicicletas, vasos de flores, rostos nas janelas. Imaginou como Larissa os pintaria. Quantas famílias seriam despejadas? Rodrigo hesitou. Cerca de 65. Cancele. Bianca o encarou. Você não pode estar falando sério. Estou. Temos investidores esperando aprovação. Então diga a eles que mudamos o padrão. Que padrão? Diego fechou a pasta. Aquele em que o lucro não faz automaticamente de um projeto algo bom. Bianca o acusou de deixar a emoção prejudicar a empresa. Talvez ela tivesse razão quanto a haver emoção envolvida. O que ela não entendia era que ele tinha passado anos tomando decisões, fingindo que dinheiro era objetivo e consequências humanas eram sentimentalismo. Larissa não lhe dera uma estratégia de negócios. Simplesmente tinha tornado mais difícil desviar o olhar. Naquela tarde, Diego foi até o terreiro de Jesus. Depois que Larissa saíra, ele se sentou no banco de sempre. Vicente arrumava as frutas. Neuza atravessava o largo devagar. A vida comum continuava sem precisar da permissão dele. Sofia o avistou. Você sumiu. Cometi um erro. Dona Larissa parou de cantarolar enquanto pinta. Diego baixou os olhos. Sinto muito ouvir isso. Você sente muito por ela estar triste ou por ter sido você quem a deixou triste? A pergunta acertou com uma precisão incômoda. A segunda opção. Então devia contar isso a ela. Não sei se ela quer me ouvir. Sofia considerou aquilo. Minha professora diz que um pedido de desculpa não é um passe livre. Você não ganha nada só por ter dito. Diego quase sorriu. Sua professora parece sábia. Você ainda pode pedir desculpa. Naquela noite, ele ligou para Alberto. No dia seguinte, se encontraram na galeria, onde Diego propôs financiar um programa para artistas de rua e comunitários que não tinham acesso a ateliê, material, orientação jurídica e exposições. Alberto escutou com atenção. Isso é para Larissa? Ela pode se beneficiar, mas não pode pertencer a ela. Se ela nunca mais falar comigo, ainda assim quero que o programa exista. Alberto o estudou. Depois disse. Garanta que ela não receba tratamento especial. Exatamente. Criaram um comitê independente que incluía Alberto, Nara Aires, uma professora comunitária de arte e uma diretora de ONG local chamada Denise Carvalho. Diego forneceu o financiamento inicial, mas pediu que seu nome ficasse fora do anúncio. Também passou a revisar a empresa de outro jeito. Um projeto cancelado virou 2 redesenhados. Em vez de demolir um quarteirão antigo, a equipe passou a explorar reabilitação, proteção de inquilinos e unidades de renda mista. Rodrigo achava as mudanças arriscadas. Bianca achava que eram pessoais. Diego sabia que eram as duas coisas. 2 dias antes da exposição de Larissa, Neuza se aproximou do cavalete. Aquele rapaz tem vindo aqui à tarde. O pincel de Larissa parou. Eu não perguntei. Eu sei. Estou te contando porque ele não vem para se exibir. Na maior parte do tempo só senta. Larissa retomou a pintura. Sentar não é um pedido de desculpa. Não, mas mudar pode ser. Neuza contou o que tinha ouvido de Vicente sobre o empreendimento cancelado de Diego e de Alberto sobre o novo fundo de arte, embora Alberto não tivesse revelado quem o patrocinava. Você está dizendo que eu devia perdoá-lo? Estou dizendo que orgulho e dignidade são coisas diferentes. Dignidade te impede de aceitar desrespeito. Orgulho pode te impedir de reconhecer o arrependimento. Larissa levou aquelas palavras para casa. A noite de abertura chegou com chuva ameaçando sobre a cidade. Quando Larissa entrou na galeria mais cedo, 4 dos seus quadros ocupavam uma parede inteira sob luzes profissionais. O feirante de frutas, as crianças no largo, Neuza andando sob um guarda-chuva, o autorretrato melancólico. Ao lado deles havia uma placa nova anunciando o Fundo de Acesso à Arte Comunitária, oferecendo material, ateliês compartilhados, orientação jurídica e oportunidades de exposição para artistas
que há muito trabalhavam fora das instituições tradicionais. Larissa leu a placa 2 vezes. Quem criou isso? Perguntou a Alberto. O doador pediu para permanecer anônimo. Por quê? Ele disse que a ideia deveria importar mais que o nome dele. Antes que Larissa pudesse fazer outra pergunta, as portas se abriram. Seus pais entraram nas melhores roupas. Camila chegou direto de um plantão no hospital. Vicente veio com a esposa. Sofia atravessou a multidão correndo e abraçou Larissa pela cintura. Pela primeira vez em semanas, Larissa sorriu sem forçar. Depois olhou para a entrada e viu Diego parado ali, sem se mexer, até que ela decidisse se ele era bem-vindo. Diego esperou perto da entrada até que Larissa desse o menor aceno. Só então atravessou a sala. O primeiro instinto dela foi se proteger com raiva. Mas ele parecia diferente do homem que a questionara no largo. Não mais pobre, não menos elegante, apenas menos blindado. Seu trabalho é extraordinário, disse ele. Obrigada. Devo um pedido de desculpa que não pede nada em troca. Larissa não disse nada. Duvidei do seu caráter porque pessoas em quem confiei por anos plantaram medo em mim. Deixei o preconceito delas soar como sabedoria. Você tinha me dado todo motivo para confiar, e eu escolhi a opinião de gente que nem te conhecia. Essa parte doeu mais do que a própria pergunta. Larissa disse, você já me conhecia. Eu sei. Ele não se explicou mais. Não mencionou Bianca como se ela o tivesse forçado. Em vez disso, contou a Larissa o que tinha feito desde a briga deles. Cancelara o projeto de despejo, começara a revisar outros e financiara o programa de arte com fiscalização independente. Os olhos dela se estreitaram. O doador anônimo. Sim, você devia ter me contado. Não queria que virasse uma compra. Não posso comprar perdão e não quero que o fundo dependa de você me perdoar ou não. Aquela resposta amoleceu algo nela, embora não tudo. Por que mudou a empresa? Diego olhou para a pintura de Neuza sob o guarda-chuva. Porque você me ensinou que prédios nunca são só lotes. Alguém carrega compras por aquela porta. Alguém aprendeu a andar naquele piso. Alguém passou a noite acordado ao lado de uma criança doente naquele quarto. Eu costumava chamar esses detalhes de complicações. Agora acho que eles são o ponto principal. Larissa estudou o rosto dele. E se os seus investidores forem embora? Alguns podem ir. Vou ter que viver com as decisões depois que eles se forem. Sofia apareceu ao lado deles antes que Larissa pudesse responder. Seu Diego, você voltou. Voltei. Ela olhou para Larissa. E Dona Larissa está sorrindo de verdade. Sofia, avisou Larissa. O quê? É verdade. Diego riu e Larissa tentou não rir. Não conseguiu segurar. A tensão se quebrou o suficiente para os dois respirarem. Não estou pronta para fingir que nada aconteceu, disse Larissa. Não estou pedindo isso. Não voltamos atrás. Diego assentiu. Então talvez a gente comece de novo. Com limites. Seus limites, com honestidade mesmo quando for desconfortável. Principalmente aí. Larissa estendeu a mão. Podemos começar por isso. Diego assegurou. Não houve promessa dramática. Apenas um acordo tranquilo entre duas pessoas que entendiam mais claramente o preço da confiança. Enquanto a noite seguia, 3 dos 4 quadros de Larissa foram vendidos. Nara Aires comprou o retrato de Neuza para um centro comunitário que esperava abrir. Dono de restaurante comprou a cena da barraca de frutas de Vicente. Um colecionador de Feira de Santana escolheu a pintura das crianças porque disse que sua própria filha um dia correra de braços abertos, exatamente como Sofia. O autorretrato permaneceu sem comprador. Ainda bem que esse não vendeu, admitiu Marta. Por quê? Porque um dia você deve olhar para ele e lembrar que sobreviveu à versão de si mesma que o pintou. Alberto ouviu e sorriu. Sua mãe tem instinto de curadora. Mais tarde, depois que a maioria dos convidados foi embora, Diego se apresentou como devia a Osvaldo e Marta. Osvaldo apertou a mão dele, mas não ofereceu calor fácil. Soube que aprendeu que minha filha sabe ir embora, disse ele. Sim, senhor. Boa lição. Marta lançou um olhar a Osvaldo, depois se voltou para Diego. As pessoas cometem erros. O que importa é se elas exigem que todo mundo pague por eles. Diego aceitou aquilo sem discutir. Ao longo dos meses seguintes, o Fundo de Acesso à Arte Comunitária saiu do anúncio para o trabalho de fato.
Denise Carvalho insistiu em inscrições transparentes e critérios publicados. Alberto recrutou artistas de bairros por toda a cidade. Nara organizou oficinas de fim de semana. Diego pagou os custos iniciais, mas não escolheu os beneficiados. Larissa se inscreveu como todo mundo. Quando recebeu uma bolsa de ateliê compartilhado, riu da ironia de preencher formulários para um programa que Diego tinha financiado. Também sabia que vencer pelo mesmo processo de todos importava. Seu primeiro ateliê foi uma sala estreita no andar de cima de um prédio antigo, com janelas altas, piso desnivelado e luz suficiente para fazer esquecer as rachaduras no reboco. Colocou o cavalete caseiro de Osvaldo bem no centro, em vez de trocá-lo por um novo. No primeiro sábado, Sofia chegou com outras 6 crianças. Camila trouxe aventais doados. Vicente forneceu frutas para os lanches. Neuza sentou perto da janela e criticou os desenhos de todo mundo com uma seriedade alegre. Diego chegou atrasado carregando mesas dobráveis. Larissa apontou para elas. Sabia que isto é uma aula de arte, não um projeto imobiliário. Me disseram que o trabalho do incorporador era braçal. Finalmente, um modelo de negócio útil. O riso dos dois veio mais fácil agora. O que tinha começado como uma compra no terreiro de Jesus estava virando algo que nenhum dos dois poderia ter comprado. Uma comunidade em que Larissa não precisava ficar mais rica para ser respeitada, e Diego não precisava ficar mais pobre para se tornar humano. Ambos só precisavam parar de tratar os mundos de onde vinham como prisões de portas trancadas. O ateliê mudou a rotina de Larissa, mas não os hábitos dela. Ela ainda pintava no terreiro de Jesus várias manhãs por semana porque, como disse a Alberto, se eu parar de observar a vida, só vou passar a pintar a minha ideia dela. A diferença era que já não media cada tela pelo preço do jantar. As vendas na galeria vinham com regularidade, comissões seguiam e o fundo cobria material para as aulas gratuitas dela. O sucesso trouxe tentações novas. Um marchand de São Paulo se ofereceu para representá-la se ela produzisse o que chamava de versões mais elegantes do trabalho de rua. Sugeriu menos trabalhadores cansados, menos calçadas rachadas e mais cenas reconhecíveis do Pelourinho para compradores endinheirados. Larissa recusou. Alberto perguntou se ela tinha considerado o dinheiro. Considerei, disse ela. Por isso disse não com cuidado, em vez de simplesmente expulsá-lo. Diego riu quando ela contou. As próprias mudanças dele eram mais caras. Vários investidores se retiraram de projetos depois que ele recusou despejos agressivos. Bianca o desafiou numa reunião de diretoria, argumentando que ele tinha deixado a culpa pessoal substituir a estratégia. Esta empresa não é uma caridade, disse ela. Não, respondeu Diego. Também não é uma máquina que transforma bairros em números. A discussão se espalhou além daquela reunião. Rodrigo, que uma vez presumira que a nova direção de Diego fosse passageira, surpreendeu a todos apoiando uma proposta de reabilitação que protegia os inquilinos existentes. Revisei os números de longo prazo, disse Rodrigo depois. Acontece que não destruir uma comunidade ainda pode dar lucro. Diego sorriu. Cuidado. A Bianca pode te acusar de desenvolver consciência. A minha é cobrada por hora. Até Bianca acabou mudando, de um jeito menor. Não se desculpou por como tinha falado sobre Larissa, mas meses depois, visitou o ateliê comunitário durante um dia aberto. Denise a recebeu na porta e a tratou como qualquer outra visitante. Bianca observou um adolescente chamado Tiago pintando a avó junto ao fogão. Ele é bom, admitiu. Tem 21 anos e quase largou os estudos no ano passado, disse Nara. Pintar deu a ele um lugar para colocar a raiva. Bianca olhou para Diego, depois desviou o olhar. Deixou uma doação sob as regras padrão do fundo e pediu que não houvesse reconhecimento. Não era redenção, mas era movimento. Larissa e Diego também aprenderam que se importar um com o outro não apagava as diferenças. Discutiam sobre dinheiro mais do que qualquer um dos dois esperava. Diego às vezes oferecia soluções antes de escutar. Larissa às vezes recusava ajuda só porque vinha dele. Numa noite, um cano estourou no teto do ateliê e estragou várias caixas de material. Diego se ofereceu na hora para pagar o conserto. Eu consigo resolver, disse Larissa. Você não precisa resolver tudo sozinha, e também não precisa consertar tudo com um cheque. Ficaram ali,
com água até o tornozelo, ambos irritados, até que Neuza, que tinha chegado para a aula, olhou para os dois e disse: "Vocês dois são exaustivos." Larissa cruzou os braços. "De que lado você está?" "Do lado seco." Neuza os fez sentar, enquanto o síndico cortava a água. "Larissa, aceitar ajuda não é rendição." "Diego, dar ajuda não te torna o autor da vida de outra pessoa. Perguntem o que é necessário antes de decidir o que vão oferecer." Diego se voltou para Larissa. "Do que você precisa?" Ela suspirou. "Ajuda para mover as telas. O seguro do prédio cobre o teto. Eu reponho a maior parte do material. Então eu movo as telas." Trabalharam até a meia-noite com Osvaldo, Camila, Tiago e vários pais das turmas. Diego carregou caixas em vez de escrever um cheque. Larissa aceitou ajuda sem se sentir comprada. Virou uma das vitórias comuns, que importam mais do que pedidos de desculpa dramáticos. Quase um ano depois do primeiro encontro, a segunda grande exposição de Larissa abriu num galpão restaurado que Alberto um dia temera que virasse condomínio de luxo. A empresa de Diego, em vez disso, tinha se associado a grupos de bairro para preservar parte do prédio como ateliês acessíveis e espaço comunitário. O projeto rendeu menos que o plano original, mas continuou lucrativo. Na abertura, Larissa revelou uma pintura nova. Mostrava o terreiro de Jesus ao amanhecer. Neuza atravessava um canto com uma sacola de feira. Vicente erguia um caixote de frutas. Sofia corria atrás de um bando de pombos. A venda entrega da padaria de Osvaldo esperava no meio-fio. No centro, havia um banco vazio ao lado de um cavalete. Diego a estudou por um longo tempo. "Por que o banco está vazio?" "Porque nenhuma pessoa é o centro da história", disse Larissa. "As pessoas chegam, as pessoas partem, as pessoas voltam. O lugar continua segurando todos nós." Ele sorriu. "Isso soa como algo que a Neuza diria. Ela tem sido uma má influência." Atrás deles, Neuza levantou a voz. "Escutei isso." Todos riram. Depois, Diego e Larissa caminharam de volta ao largo. Ele não perguntou para onde ia o relacionamento deles. Ela não pediu que ele prometesse para sempre. Tinham aprendido que vidas com sentido se constroem menos por grandes declarações e mais por escolhas repetidas. Escutar, permanecer honesto, reparar o dano e permitir que outra pessoa mude sem exigir que a mudança aconteça sob ordem. Na beira do largo, Larissa segurou a mão dele. "Amanhã de manhã", disse ela, "vou pintar aqui de novo." Diego olhou para os bancos vazios. "Você ainda tem um banquinho reserva?" "Talvez tenha." Aquilo bastou. Anos depois, o ateliê do andar de cima já tinha ficado pequeno demais para o trabalho que crescia ao redor dele. O fundo alugou o prédio de uma antiga escola de bairro e transformou as salas de aula em ateliês. Uma sala de gravura, uma galeria pequena e uma oficina onde as crianças podiam se sujar sem que ninguém se preocupasse com o piso. Larissa insistiu que uma sala permanecesse livre para quem não pudesse pagar material. Diego insistiu que o contrato de aluguel protegesse o programa de ser expulso mais tarde pelo preço. Denise transformou as duas promessas em cláusulas do contrato. Osvaldo ainda acordava antes do amanhecer na padaria, embora trabalhasse menos horas. Marta dava aulas de costura 2 vezes por semana no centro. Camila organizava dias de saúde para artistas que ignoravam check-ups. Tiago, o adolescente raivoso que tanto preocupara Nara, voltou como instrutor pago enquanto estudava ilustração. Sofia, agora mais velha e mais alta, ainda achava que crítica devia ser entregue sem piedade. No aniversário de abertura do centro, Larissa pendurou seu antigo autorretrato melancólico no corredor, ao lado de uma fotografia mais recente da primeira turma de sábado. Ela não escondia mais o quadro difícil. Diego a encontrou olhando para ele. "Você já se arrependeu de que aquela parte tenha acontecido?" perguntou. "Não", disse ela depois de um momento. "Queria que a gente tivesse se machucado menos. Isso é diferente. Se eu apagar tudo que doeu, também apago o que aprendi a proteger." Neuza, mais lenta agora e usando bengala, ouviu. "É isso que a idade ensina", disse ela. "Você para de pedir uma vida sem cicatrizes e começa a perguntar se as cicatrizes ensinaram algo que vale a pena carregar." Naquela noite, depois que as crianças foram para casa e o centro ficou quieto, Larissa se sentou ao lado de Neuza, perto de uma janela aberta.
A música de uma banda distante flutuava pelo ar úmido. Diego empilhava cadeiras na sala ao lado. Osvaldo e Marta discutiam alegremente sobre o bolo que sobrara. Larissa os observou e compreendeu que a parte mais importante da sua história nunca tinha sido um milionário comprando todos os seus quadros. O dinheiro tinha aberto uma tarde. O caráter decidira o que aconteceu depois. Ela já tinha acreditado que a pobreza era o único tipo de limitação capaz de aprisionar alguém. Diego lhe mostrara que o medo, a expectativa, o orgulho e a necessidade de aprovação podiam erguer muros tão altos quanto. Diego já tinha acreditado que oportunidade podia ser dada como uma chave. Larissa lhe mostrara que abrir uma porta para alguém não era o mesmo que ser dono do caminho depois dela. Uma pessoa podia ajudar sem controlar, receber sem se render, perdoar sem esquecer e amar sem fingir que as diferenças não existiam. Ao envelhecer, as pessoas costumam descobrir que a vida raramente se divide entre heróis e vilões tão claramente quanto as histórias sugerem. Gente boa pode ficar covarde quando tem medo. Gente orgulhosa pode aprender humildade. Alguém que nos machuca pode realmente mudar. Ainda assim, nunca somos obrigados a aceitar a mudança antes que ela se torne visível em ações. Dignidade não exige dureza permanente. Ela pede que saibamos onde estão os nossos limites e por que existem. Perdão, quando merecido, não é uma recompensa entregue a quem se desculpou. É uma decisão sobre o que estamos dispostos a carregar adiante. Larissa também aprendeu que o sucesso se torna perigoso quando faz alguém sentir vergonha do caminho que a trouxe até ali. O cavalete caseiro permaneceu no maior ateliê mesmo depois que ela pôde comprar equipamentos melhores. Não porque a dificuldade fosse bonita em si mesma. Não havia nada de romântico em aluguel atrasado, pais exaustos ou contar moedas de compras, mas porque o cavalete a lembrava que o próprio valor existia antes do reconhecimento. A galeria não tinha criado o talento dela. Diego não o tinha criado. Alberto não o tinha criado. Eles apenas ajudaram outras pessoas a enxergar o que já estava ali. A lição de Diego era mais silenciosa. A riqueza podia construir casas, ateliês, empresas e fundos, mas não podia comprar confiança, propósito ou pertencimento. Aquilo se construía devagar, através de decisões que ninguém aplaudia. Recusar uma crueldade lucrativa, escutar antes de resolver, admitir um erro sem exigir absolvição, voltar no dia seguinte para fazer melhor. Quanto mais velho ficava, mais entendia que uma vida com sentido não se media pelo tanto de controle que uma pessoa acumulava, mas pelo tanto de humanidade que sobrevivia às escolhas feitas com esse controle. Neuza olhou ao redor do centro e sorriu. Engraçado, disse ela. Tudo isso porque você vendia quadros num largo. Larissa balançou a cabeça. Não. Tudo isso porque as pessoas finalmente olharam umas para as outras 2 vezes. Lá fora, Salvador seguia seu curso. Imperfeita, barulhenta, bonita, em constante mudança. Lá dentro, telas inacabadas esperavam pela manhã. Larissa buscou a mão de Diego enquanto ele se sentava ao lado dela, e nenhum dos dois precisou prometer que o futuro seria fácil. Tinham aprendido algo melhor. Pontes não se constroem negando a distância entre 2 lados. Constroem-se enxergando a distância com clareza, escolhendo o que vale a pena atravessar e assentando, uma de cada vez, peças honestas até o outro lado.